Mateus 11, 28 ao 30, Jesus disse: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu favor é leve. Essa é a única condição que Jesus dá para irmos até Ele, estarmos cansados e sobrecarregados. Hoje nós estaremos analisando a vida de José e de Jesus. Com essa história, o Espírito Santo vem nos ensinar que, mesmo quando parece que é o fim, Ele ainda é o Deus do impossível. E a promessa dele ainda continua de pé. Lá em Gênesis 37, começa a contar a história de quando José teve um sonho. José era o filho mais novo dos 12 filhos de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Ele era o filho preferido do pai dele. E o pai dele fez essa túnica linda, toda colorida, para dar para ele. E, lógico, os outros 11 irmãos não gostavam dele. Eles tinham ranço, porque ele era o mais amado pelo pai dele. E Gênesis 37 fala que José teve um sonho profético de que os seus irmãos, a sua família, iria se curvar diante dele. José ainda não sabia disso, mas lá na frente ele se torna o governador do Egito. Porém, quando a família dele escuta esse sonho, eles ficam tipo, como assim? Você vai governar sobre nós e nós vamos se curvar diante de vocês. E aqueles 11 irmãos que já tinham ranço dele, ficaram com mais ranço ainda e quiseram até matá-lo. Nos versículos 12 a 14, a Bíblia conta que os irmãos de José estavam cuidando dos rebanhos lá em Siquém. E Jacó pede para José ir até lá para ver se estava tudo bem com os irmãos dele e com o rebanho. E mais lá na frente, a partir do versículo 18, a Bíblia conta que quando os irmãos de José viram ele de longe chegando, eles disseram: lá vem aquele sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo em um desses poços, e então veremos o que será dos seus sonhos. O nosso inimigo nos vê de longe e ele pensa, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou arrancar alguma coisa dele e dela e o sonho vai ir embora. Só que o que o nosso inimigo esquece é que aquele sonho não era o sonho de José, era o sonho de Deus, que Deus colocou no coração de José. Então nada impede que os sonhos de Deus se tornem realidade na nossa vida, a não ser que a gente se posicione e fale, Deus, eu não quero. Deus, eu não vou. Aí, ok. Quando eu li esses versículos de tipo, cara, José estava indo para cuidar dos irmãos dele, para se certificar de que eles estavam bem. E enquanto ele fazia isso, os irmãos dele estavam tramando matar a ele. E é lógico, isso me levou lá para Jesus. Sabe, ele veio para nos salvar. Ele veio por amor de nós. E ele escutou, daqueles que ele veio para salvar, crucifica-o e mande embora Barrabás. E se a gente lê Marcos 14, 60 ao 61, nós vemos que a sentença, humanamente falando, de Jesus foi dada pelo simples fato dele se posicionar na identidade de filho que Deus deu para ele. Foi depois dele ter falado, eu sou filho de Deus, que o sumo sacerdote, todo mundo falou, pronto, blasfêmia, pode crucificar, pode prender. Jesus não se deixou intimidar pelos inimigos dele. Jesus em nenhum momento falou, não, espera aí, mudo de ideia, eu não sou filho de Deus, não, esquece. Não, ele tomou posse. Desde o começo do seu ministério, quando Deus falou, meu filho amado, de quem eu me agrado, ele se agarrou naquilo. E semana passada, se eu não me engano, o Espírito Santo ministrou no meu coração uma frase que foi Ana Clara. Vocês são chamados para as pessoas, não pelas pessoas. Vocês são chamados por Deus, para as pessoas. Então as pessoas não podem te parar. Aqueles que te perseguem não podem te parar.
Aqueles que riem dos teus sonhos não podem ter o poder de te parar. O inimigo da tua alma não pode ter o poder de te parar. A única pessoa que é capaz de impedir os meus sonhos de se tornar realidade na tua vida é você. Se posicionando e falando, não, eu não sou filho de Deus, não. Não, eu acho que Deus estava equivocado, eu não vou viver esse sonho. Somente assim é que os meus sonhos não se tornam realidade. Não. João 4,14, Jesus disse que aquele que bebe da água que ele dá, que é a vida eterna, nunca mais terá sede. E essa água que está dentro da pessoa se tornará uma fonte de água que flui vida eterna. E João 17 diz que a vida eterna é conhecer a Deus. E Jesus continua lá no versículos 14 ao 18 dizendo, deles a nós, a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus não nos chama apenas para fazer parte da vida eterna, mas para transbordar da vida eterna. Os sonhos que Deus deposita no nosso coração não acabam em nós. É que através dos nossos sonhos, Ele tem salvação para outras pessoas, Ele tem libertação para outras pessoas, Ele tem restauração para outras pessoas, Ele tem cura para outras pessoas. Tem pessoas lá fora esperando pelo nosso sim. E se a gente falar que não, Deus levanta outro, porque a obra dele continua. Mas eis a questão, nós vamos nos posicionar para fazermos parte do privilégio de servir ao Altíssimo, de viver os sonhos do Altíssimo, de fluir da vida eterna que Ele pretende fluir através de nós? Ou vamos ser como Saul, que rejeitou aquilo que Deus tinha para ele quando ele escolheu desobedecer, e Deus teve que levantar Davi para substituí-lo? Voltando para a história de José, a Bíblia conta que os seus irmãos jogaram ele no poço. Eles não mataram, porque o Rubem falou, cara, não vamos matar, não vamos sujar nossa mão, vamos colocar ele no poço. Só que ele estava pretendendo depois salvar José e levar ele pro pai dele. Só que não deu muito certo. A Bíblia conta que estava vindo alguns ismaelitas, alguns messiantes. Então, os irmãos de José foram lá e venderam ele por 20 moedas de prata para esse messiante. Só que esses irmãos pegaram aquela túnica colorida que o pai tinha dado para ele, mergulhou no sangue de um animal que eles mataram e mandou pro pai. Os versículos 32 ao 35 de Gênesis 37 fala que eles mandaram a túnica ao pai com este recado. Achamos isto. Veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou a ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à minha sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Vocês notaram que em nenhum momento a túnica veio com um recado de pai, José morreu. Não. Jacó, que deduziu que José tinha morrido, que ele tinha sido devorado e que ele ia lamentar pro resto da vida dele, porque ele viu uma túnica com sangue. De igual modo, foi os discípulos de Jesus. Eles deduziram, não, acabou, cara. Jesus morreu. Nós vamos voltar a pescar, vamos voltar a viver nossa vida, porque aqui foi o fim. Não tem mais jeito. Mas a Bíblia conta, lá em Gênesis 37, nesse meio tempo, enquanto Jacó lamentava a morte que nem chegou a existir, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial faraó e capitão da guarda. E de igual modo, lá em João 20, 11 ao 13, diz que Maria estava sentada na entrada do sepulcro de Jesus chorando. Enquanto ela chorou, ela se curvou para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estava o corpo de Jesus.
Um estava na cabeceira e o outro estava aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu senhor. Eu não sei onde o puseram. Em Mateus 28:5, o anjo respondendo disse: não tenha medo, pois eu sei que busca Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Aleluia! Você tem noção que em ambos os cenários o inimigo já tinha decretado: sua história acaba aqui. Lá quando Jesus morreu, todos pensavam: é o fim, acabou tudo. Quando os irmãos de José venderam ele, eles pensaram: pronto, o sonho de José morreu. Mal sabiam eles que José estava sendo posicionado exatamente onde Deus o queria. Ele estava começando o processo para se tornar faraó. Ele foi vendido, cara, para o faraó. Era o sonho profético dele. Jesus ressuscitou. Ele não está mais morto. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos fala pra gente por que você tem colocado um ponto final nos sonhos que eu tenho pra tua vida. Por que você tem olhado o cenário da tua vida, olhado pra mim e falado: Deus, não é possível. Pode esquecer, eu acho que o Senhor mudou de ideia. Ei, Deus não muda de ideia. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será pra sempre. Os sonhos dele continuam de pé pra tua vida. É de Deus o sonhar e o realizar. A Bíblia fala que quando a gente passar pelo fogo, ele vai estar conosco. Quando a gente passar pelas águas, ele vai estar conosco. Não há por que temer, não há por que ter medo, porque ele prometeu e ele sustenta o que ele promete. Lá em 2 Timóteo 2, versículos 6 a 8, diz: por isso, quero lembrar de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as mãos sobre você. Pois Deus não te deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar sobre o nome do Senhor. Jamais sinta medo. Sim, o mundo vai te odiar. Sim, eles não vão entender, mas você foi chamada por Deus para as pessoas. Então se posiciona. Viva os sonhos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Com essa história, você pode se perguntar: Ana Clara, tá, mas por que você começou o vídeo com o versículo onde Jesus diz: venha a mim todo que está cansado e sobrecarregado? É porque às vezes o chamado pode nos sobrecarregar. Isso acontece quando, na verdade, a gente pensa que Deus nos chamou para ser Deus. Quando, na verdade, Ele só nos chamou para carregar um fardo suave e leve e termos o privilégio de servi-lo. Semana passada teve uma palavra na célula que era: servir a Deus é um jugo ou um privilégio? E aquilo me deixou pensando de tipo, cara, é um privilégio, mas às vezes a gente se sobrecarrega tanto e quer abraçar o mundo que se torna um jugo. Se torna um peso. E, cara, Deus não quer isso. Se você tá fazendo a obra cansado e sobrecarregado, é porque você tá fazendo além daquilo que Deus te pediu. Deus está nos chamando para viver os sonhos dele, nos chamando para transbordar dessa fonte de águas vivas que existe dentro de nós. E eu sei, isso assusta. Eu sei, às vezes o inimigo tenta nos convencer de que não é para você. Ei, você não é digno. E a gente não é mesmo. Mas lá em Isaías 45, versículos 2 ao 4, Deus disse: eu irei na sua frente. Eu aplanarei as montanhas. Arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. O Espírito Santo tem ministrado esse versículo na minha vida todos os dias. E é com esse versículo que vamos encerrar com a nossa canção de encerramento de hoje. O Espírito Santo te pergunta: já não tem mais forças, está tão sozinho, o que fazer, como agir?
Eu tenho uma resposta para ti. Existe uma promessa sobre a tua casa. Deixa eu te dizer. Levanta a mão pra receber. Deus te diz, não há por que temer, porque eu irei na tua frente e endireitarei os caminhos pra você não tropeçar, pra você não tropeçar. Mostro que estou contigo e te levantarei de novo. Esse é um novo tempo. A tua família não vai se perder. Eu irei na tua frente e endireitarei os caminhos pra você não tropeçar, pra você não tropeçar. Você não vai parar, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Vai pra acalmar o mar, pode continuar. Ele já foi na tua frente. As pegadas dele tá bem aí. É só você seguir essas pegadas.